A gente recebe hoje aqui no Portal Litoral Sul, Paulo Chagas, é o colunista de política do Portal Litoral Sul, está com a gente há mais de 6 meses, vai para o 8º mês já, aqui no Portal Litoral Sul comentando com a gente, e teve agora a oportunidade de vir aqui conhecer a nossa estrutura. Paulo, muito bom te ter aqui com o Portal Litoral Sul e no Portal Litoral Sul. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Heitor. Realmente já era uma curiosidade muito grande essa necessidade de visitar vocês, de conversar, de conhecer a equipe e sentir a estrutura de vocês. A referência do portal é muito grande em termos de abrangência. Nós sabemos qual o significado desse trabalho de vocês aqui no sul do estado e que repercute muito bem também no restante do estado de Santa Catarina, principalmente na capital. Então a gente veio conferir. Paulo, a gente está falando de alguém que é gaúcho, né? De natureza, mas hoje reside em Lages, mas conversa com o estado inteiro, né? E especialmente através do Portal Litoral Sul, além de outras plataformas na qual tu escreve, tu comunica, tu conversa. Para o nosso leitor que acompanha o Portal Litoral Sul, acompanha o Paulo Chagas, seja pelo portal, pelas redes sociais, quem é o Paulo Chagas? O jornalista, o comunicador, o colunista, o comentarista? Pois é, eu cheguei em Santa Catarina em 1984, e aí fui passando por uma série de veículos de comunicação, começando pela Rádio Atlântida, depois a RBS TV, o SBT, Rede TV, e hoje eu sigo uma carreira solo, basicamente eu tenho meus próprios negócios. Eu, quando cheguei em Santa Catarina, cheguei morando em Chapecó, depois também morei em Florianópolis, morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, isso na área da comunicação, até me estabelecer, então, em 1997, em Lages. Tenho uma força de opinião muito forte, muito grande no oeste de Santa Catarina, também na capital e também a partir de agora com vocês aqui no Litoral Sul. Então, eu tenho hoje uma abrangência na comunicação ligada à opinião pública no oeste, na Serra, na capital e graças ao Litoral Sul aqui na região de Criciúma. Paulo, quem acompanha a tua coluna, a tua opinião, os teus comentários, percebe algumas particularidades no tratar os temas que às vezes estão tão polêmicos, inclusive nos últimos anos, né, a política tem ganhado muita força através da polêmica, mas tu não trata a polêmica apenas pela polêmica, traz um comentário, não vou dizer sempre engrandecedor, porque tem, lógico, às vezes nem sempre é satisfatório falar de alguns assuntos, tem muitos pontos negativos que a gente tem que tratar, mas sempre um comentário rico, com uma observação, uma crítica construtiva, algo diferenciado. Isso faz o nosso leitor ter interesse no teu conteúdo. Essa é uma forma que tu busca trabalhar, sempre de engrandecer, trazer algo diferente para o leitor? Exato. Eu não sou uma pessoa extremamente crítica, não cometo excessos em meus comentários, até porque o comentário tem que ser rico também em informações, não é simplesmente a tua opinião que é ventilada no conteúdo. Nós buscamos exatamente uma informação rica no sentido de levar a escrita, a informação mais clara possível diante dos acontecimentos que envolvem o país, na política nacional, mas fortemente dentro do estado de Santa Catarina. Nós temos hoje um estado extremamente rico e tem uma política mais evidenciada no restante do país e nós procuramos valorizar isso tudo. Então, eu procuro sempre estudar o conteúdo no dia anterior e sempre escrever pela manhã, procurando também ver se há novidades da noite para o dia. Como eu não sou uma pessoa extremista, não busco uma ideologia própria nesse sentido, eu procuro escrever o conteúdo sempre voltado para o interesse geral de quem avalia a política do Estado de Santa Catarina e também a política nacional. Muitas vezes a gente gostaria de fazer uma crítica pesada, crítica violenta a respeito de alguma coisa, mas a gente não pode partir por esse lado. Tu tem que ter uma moderação, uma clareza diante dos acontecimentos e se ater aos fatos. Diante do fato, você enriquecer com um pouco mais de informação para que o leitor entenda a tua leitura, aliás, entenda a partir da leitura a tua crítica, mas também, ao mesmo tempo, saia informado. Verdade, existem momentos em que é revoltante tratar sobre alguns assuntos, às vezes não anima a ler sobre determinado assunto,
mas essa leitura diferenciada do tema é que atrai o leitor. Você citou a questão de Santa Catarina, das riquezas, do potencial de Santa Catarina. Então, Paulo, a gente está em 2023, um novo governo, um novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nem tão novo assim, estava no cargo há pouco tempo, né? Como é que tu vê hoje a política catarinense, levando em consideração Jorginho Melo no governo do Estado e Mauro de Nadal na presidência da Assembleia Legislativa? Então, nós estamos acompanhando bem de perto toda essa transformação, inclusive nesta terça-feira, Jorginho Melo vai fazer a leitura do seu pronunciamento, enfim, na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos oficialmente no Legislativo, e ele faz a leitura anual do seu planejamento, vai expor o seu governo nesse sentido, a ideia de como ele vai trabalhar. E o que eu tenho sentido é que Jorginho Melo está cumprindo com algumas premissas que ele colocou já em época de campanha, a exemplo da área da saúde. Ele sempre bateu forte nessa questão de diminuir com as filas das cirurgias eletivas e está cumprindo com essa meta. E é importante um governante exatamente pensar no que ele prometeu lá atrás e procurar cumprir. Então, esse é um ponto positivo nesse quesito. Por outro lado, politicamente, Jorginho Melo carece exatamente de uma aproximação com as demais siglas da Assembleia Legislativa, os demais partidos, porque somente dentro do PL ele não vai construir um governo. Teve um exemplo muito claro de como foi Carlos Moisés lá no início, centralizou muito, em 2 anos praticamente não governou o Estado, pensando em fazer uma política própria, basicamente voltado só dentro da estrutura política que ele vivia. Hoje o Jorginho Melo sabe disso e está já buscando essa aproximação, já está tendo um resultado nesse sentido e deve consolidar nos próximos dias as demais pastas que precisam ser preenchidas, exatamente com esse preenchimento, compondo com partidos diferentes e dar uma postura diferenciada ao seu governo para que haja uma condensação muito maior no resultado. Então esse é o sentido de que as coisas estão acontecendo politicamente. O MDB acaba costurando, de certa forma, a partir da eleição de Mauro de Nadal, uma aproximação maior com o governo, deve galgar cargos, deve se aproximar nesse sentido, e essa costura com os demais partidos vai fortalecer, sim, o governo de Jorginho Melo, e que deverá ter um pulso firme diante desta nova aproximação, nessa nova forma de fazer política, porque ele sozinho dentro do PL não iria conseguir. Isso ficou bem claro, né, como no governo do Carlos Moisés, e agora se mostra mais claro ainda. A gente vai ter essa aproximação do MDB por bem ou por mal, né? Ou como amigo ou como inimigo, né? Eu acredito que seja mais por amigo, porque há interesse de ambas as partes, né? Jorginho Melo acabou, no meu entender, cometendo um equívoco quando ele indicou o José Milton Schaefer lá no início como possível presidente, ou a indicação e o apoio do próprio Partido Liberal, dando consistência a uma possibilidade do progressista ser o presidente da mesa diretora. Não deu certo, ele acabou recuando e as coisas se culminaram dessa forma, com o PL mesmo apoiando Mauro de Nadal. E a partir de agora, exatamente essa força do MDB dentro da Assembleia Legislativa é que vai dar espaço a ele também no governo, né, meio obrigado, digamos assim, a essa abertura de espaço dentro do governo, mas vai ser importante porque a partir desta construção partidária com o PP, com o PSD, com o MDB, o Jorginho Melo vai poder exatamente dar um norte ao seu governo e colocar pessoas chaves, né, dentro de uma postura em que o povo catarinense vai precisar alinhado com uma política de harmonia, como eles têm pregado. Então, basicamente, esse é o papel e a gente vai sentir a partir do discurso que ele vai fazer hoje na Assembleia Legislativa, logo mais às 15 horas, para que a gente possa ter esse entendimento mais claro de como será essa harmonia exatamente entre esses dois poderes. Goste ou não goste, a política catarinense, o povo catarinense depende disso, passa por isso, né? Por essas transações, essas negociações, essas conversas, vamos colocar assim. E com certeza, para ficar bem informado e entender tudo o que se passa, eu particularmente recomendo a leitura do Portal Litoral Sul, em especial a coluna do Paulo Chagas. Paulo, queria dizer mais uma vez que é um prazer te receber aqui, um prazer contar contigo no portal, com a tua qualidade, o teu conhecimento, com o teu discernimento.
dizer que a gente tem estado sempre de portas abertas, microfones abertos, câmeras abertas, e com certeza nos próximos dias, semanas, meses, a nossa relação estará melhor ainda, teremos mais ao que oferecer ao nosso leitor. Exato, eu não procuro falar, digamos assim, de locais centralizados, ou somente de Criciúma, ou somente de Florianópolis, ou somente de Lages, ou somente de Chapecó. A minha opinião ela é mais diversificada, eu procuro dar uma abrangência, uma denotação mais estadual diante dos assuntos da política, e com certeza nós estamos bastante hoje fortalecidos no sentido de que a busca da opinião ligada à política ela não simplesmente nasce a partir de uma lógica, digamos assim, muito flexível, ou seja, tu tem que buscar a informação, tem que estudar o assunto, você tem que estar por dentro do assunto. Não dá de achar. Não escrevo nada sem ter conhecimento, simplesmente porque eu acho que é isso. Tem que ter realmente um alicerce, uma fonte importante nesse sentido. A grande facilidade que eu tenho é no escrever. Eu ouço alguma coisa no sentido político, ou seja, a pessoa exprime uma palavra e a partir dessa palavra eu consigo construir um conteúdo, né, a partir da expressão dita por um político. Então isso facilita muito, né? São muitos anos de experiência. Eu ia falar isso, facilidade essa que foi construída com a experiência. Exato, rádio, televisão, jornal e agora mais nessas plataformas. Eu também tenho as minhas plataformas virtuais e tenho meus espaços de opinião, né, lá na região da Serra. E agora construir juntamente ao Litoral Sul é muito importante. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir com vocês. Foi uma região nova, uma experiência nova, e eu acho que a gente está conseguindo atender à expectativa, né? Vocês têm me dado um feedback muito importante, mas sempre que tiver necessidade de alguma outra observação, podem passar, que a gente vai procurar se adequar às necessidades do portal. Fico muito feliz de estar em Criciúma hoje, de conhecer a estrutura de vocês, belíssima estrutura, e convido então ao nosso leitor do portal que acompanhe não só o meu espaço, a minha coluna, mas todas as informações que são muito bem produzidas dentro do portal. Então, se alguém ainda não conhecia de fato o Paulo Chagas, a gente teve a oportunidade de conhecer ele presencialmente e agora conversar com ele, trazer esse contato mais de perto com o leitor do Portal Litoral Sul. Então essa foi a nossa conversa com o colunista Paulo Chagas, que conheceu hoje a estrutura do Portal Litoral Sul e aí teve essa oportunidade de se aproximar mais do nosso leitor. Paulo, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua visita. Obrigado, Heitor. Tomara que a gente fique por muito e muito tempo ainda trabalhando junto nessa parceria. Vamos estreitando os laços. Com certeza. Estão o nosso Portal Litoral Sul com aquela informação que transforma.